Os Caminhantes das Estrelas. O norte é a área do grande Yin que preside sobre a morte. Está localizado no ponto mais profundo do Yang e também nas profundezas da Terra. O segundo está situado no ponto mais baixo da Terra, que, no entanto, reflete o ponto mais alto do céu e é a imagem espelhada exata do reino celestial. Há uma unidade essencial entre o submundo e o paraíso. No capítulo anterior, lemos sobre a estranha simetria dos antigos egípcios, que viam a viagem pelo submundo e a eventual chegada à região das estrelas circumpolares como dois aspectos da mesma jornada após a morte. Podem ser comparados aos dois eixos da Grande Pirâmide de Gizé, um apontando para o norte e as estrelas circumpolares, especialmente a Ursa Maior, e o outro para o sul, e a constelação de Órion com sua estrela companheira Sirius. O aspecto de nascer e pôr do sol da jornada reflete o movimento diário do sol, e também o nascer e pôr do sol, a morte e a ressurreição, o faraó falecido, conhecido na terceira dinastia como Horus, mas em dinastias posteriores como Horus, mas no braço da Botenjuela de Ugar. As estrelas circumpolares, no entanto, não nascem nem se põem, mas estão em movimento eterno ao redor da estrela polar. Este é o símbolo da própria imortalidade, um lugar que os chineses chamavam de Jardim dos Imortais. No taoísmo chinês, essa dualidade entre o submundo e os reinos celestiais é representada mais formalmente com imagens espelhadas uma da outra, como complementaridades. Pode nos ajudar a compreender o conceito egípcio. E, de fato, a ideia de voo celestial está intimamente ligada à ideia de imortalidade, tanto na cultura chinesa quanto na egípcia. No taoísmo chinês, o voo celestial era um processo complexo, realizado por especialistas rituais durante suas vidas com o objetivo de ascender às estrelas e obter o dom da imortalidade. No Egito, parece que apenas a alma do morto desfrutava da viagem às estrelas. Após os textos das pirâmides serem pintados nas paredes da pirâmide, toda a edificação foi selada com o corpo do rei em seu sarcófago, permitindo assim que apenas a alma do rei lesse e seguisse suas instruções meticulosas. Na China, 2000 anos depois, e talvez muito antes, se de fato for uma sobrevivência de práticas xamânicas mais antigas, esse processo foi estendido para incluir os vivos na prática mística conhecida como Ritual de Yu, a qual retornaremos em breve. Independentemente das diferenças culturais e dos contextos importantíssimos que definem as respostas individuais e sociais ao material, deixam claro que a imortalidade e o voo celestial estão conectados. Por alguma razão, seres humanos de muitos países e épocas diferentes acreditam que viajar para as estrelas é um pré-requisito essencial para a longevidade, bem como para a cura de enfermos e a obtenção de poderes sobrenaturais. Esse voo estático é uma característica marcante de alguns indivíduos conhecidos como xamãs. Historiadores da religião, como Mircea Eliade e Ioan Coliano, realizaram estudos específicos sobre o voo estático xamânico e notaram sua presença em culturas tão diversas no tempo e no espaço, quanto os xamãs siberianos, os místicos judeus e os antigos gregos. A crença chinesa de que uma pessoa viva poderia viajar para as estrelas parece contradizer a crença egípcia de que apenas os mortos devidamente preparados poderiam fazê-lo. No entanto, em ambos os casos, acredita-se que o que realiza a viagem é algo além do corpo físico, mesmo que o corpo físico possa se beneficiar disso a longo prazo. Ambos os sistemas descrevem um aspecto interno da consciência humana que é projetado da Terra para o Empírio e que retorna com conhecimento celestial e capacidades sobre-humanas. Em ambos os sistemas é preciso atravessar portões e enfrentar obstáculos. Ambos reconhecem que se trata de um processo perigoso e que apenas aqueles psicologicamente e fisicamente preparados são capazes de suportar seus rigores. Há outra semelhança, embora possa parecer um tanto obscura à primeira vista. Ela diz respeito à alquimia. A literatura alquímica chinesa contém elementos e conceitos básicos surpreendentemente semelhantes aos encontrados no Oriente Médio e na Europa aproximadamente na mesma época. Os temas da transformação material, bem como da transformação espiritual, estão presentes em ambos os sistemas, e ambos estão ligados ao sonho da imortalidade. O processo alquímico é uma forma de regressão material, ou seja, é um retorno à matéria original, a prima matéria da qual tudo evoluiu, e então um avanço em ritmo acelerado. Ambos os sistemas também são psicobiológicos, todo contínuo corpo-mente está envolvido no processo. Há constantes referências ao fluido seminal, ao sangue, à germinação e reprodução, e à reprodução. E a reprodução é os elementos básicos das histórias da criação que já estudamos. Se compararmos os sistemas alquímicos com as lendas da criação, descobriremos um alto grau de congruência entre essas estruturas aparentemente tão distintas. Conceitos como a importância do sangue para os astecas, os filhos de Deus no Gênesis, a criação dos seres humanos nos textos sumério-babilônicos e o ato autoerótico de Amon nos textos egípcios, entre o voo celestial do faraó e o voo celestial do adepto taoísta, e a busca da imortalidade como um glifo para o transporte às estrelas. Pode-se observar um tatear no escuro em direção a uma ideia vagamente pressentida, a de que a humanidade é uma criação de seres que não são deste planeta e que o segredo da nossa salvação reside na nossa apoteose, uma apoteose que está no cerne de toda a revolução, o revolucionário que se torna rei. A mensagem em todos esses métodos, em todas essas máquinas de alegria, é que não podemos permanecer como estamos e sobreviver. Felizmente para o rei reinante, nosso conhecimento está dividido contra si mesmo. A ciência está em conflito com a consciência, e nessa divisão somos vulneráveis a qualquer força ou raça de seres que tenha conseguido unir esses fios díspares em um único porrete com o qual nos atacar. Nossa falta de imaginação a esse respeito pode se provar fatal. Podemos dizer que toda vez que a ciência e a razão suprimem a religião, e toda vez que o fervor religioso subjuga a ciência e a razão, um demônio mostra seus chifres. Neste capítulo, discutiremos o papel da consciência na manifestação, na experiência e na interpretação do fenômeno, utilizando a abordagem asiática como nossa lente. A abordagem egípcia não se concentrava tanto na consciência da maneira como a entendemos, era um sistema projetado para os mortos.
Enquanto os egípcios pareciam acreditar que os mortos possuíam consciência, caso contrário, as práticas funerárias não teriam significado ou relevância. A abordagem asiática envolve o ser humano plenamente vivo. Embora muitas das mesmas tecnologias estejam presentes na cultura asiática, assim como nas outras que discutimos, como arquitetura sagrada, alinhamento com as estrelas e voo celestial, os métodos asiáticos se concentram mais especificamente na consciência, embora não excluam os outros elementos. Como veremos com mais detalhes no livro 2, até mesmo o pai da aeronáutica moderna chinesa do século Jianzi, que é Xuezhen, reconheceu o valor desses sistemas antigos e sua aplicabilidade ao voo espacial. Ao olharmos para trás na linha do tempo, desde os primeiros mitos registrados até os dias de hoje, veremos que a humanidade tem percorrido um único arco. Em vários momentos o fenômeno interveio, ou pareceu intervir, seja para nos encorajar nossa busca, ou, como alguns acreditam que seja mais provável que seja para monitorar e talvez frustrar nosso progresso ao longo do caminho. Talvez seja apenas sendo quem somos, essa estranha combinação de animal e Deus, que nós, humanos, possamos sobreviver e talvez até triunfar. No último capítulo discutimos as pirâmides do Egito. Admitimos que não nos concentramos muito nos alinhamentos astronômicos ou nos aspectos geodésicos das construções, além de algumas generalidades. Esse material é abordado em tantos outros livros, alguns mais ou menos valiosos que outros, que não queríamos desperdiçar espaço aqui com uma longa digressão. Vale a pena, no entanto, ressaltar que o Oriente Médio não é o único local que possui pirâmides. Sabemos que estruturas em forma de pirâmide podem ser encontradas na Mesoamérica, em todos os lugares, do México a Guatemala e até mesmo no Peru. O que talvez não seja tão conhecido é a existência de grandes complexos de pirâmides na China. Embora fossem conhecidas por alguns viajantes no início do século XX, as pirâmides só ganharam notoriedade mundial durante a Segunda Guerra Mundial, quando uma delas, a chamada Pirâmide Branca, foi avistada por um aviador americano com problemas no motor. Após várias passagens sobre o local, próximo à antiga capital Xi'an, James Gaussman relatou o que vira, e a notícia se espalhou. Ele descreveu uma estrutura branca e brilhante em forma de pirâmide, com o topo plano e o que parecia ser um cristal ou algum outro objeto brilhante, semelhante a uma joia, em seu cume. Mais tarde, um piloto da TUA confirmou a história e publicou uma fotografia do local tirada por Gaussman em 1975. A estrutura foi posteriormente identificada como o Mausoléu de Maolin, um túmulo que data do século Ia-Esseri. É o local de descanso final de Udi, Maito 197 a 7 ADC, o quinto rei da dinastia ocidental. Sua base é maior que a da Grande Pirâmide de Gizé, mas é mais baixa. Ela não termina em um ponto, mas é truncada, dando-lhe a aparência de um trapézio. Ninguém sabe por que Gaussman pensou que o topo continha um cristal, já que não há nenhum objeto desse tipo visível atualmente, mas isso não significa que ele não estivesse lá no passado. Aquela região da China era proibida após a Revolução e era remota mesmo em tempos normais, com pouquíssimos estrangeiros chegando tão longe no interior. Além disso, o governo chinês não queria reconhecer a existência das pirâmides por vários motivos. Em primeiro lugar, como não possuíam informações detalhadas sobre as próprias estruturas, não podiam se dar ao luxo de parecerem ignorantes, então era mais fácil simplesmente para negar sua existência, pelo menos temporariamente. Em segundo lugar, não havia provas de que as estruturas tivessem sido construídas por chineses antes. Elas poderiam muito bem ter sido erguidas por outros povos, o que representaria um problema político. De fato, tal situação ocorreu quando se espalhou o rumor de que uma das pirâmides era, na verdade, de origem turca. Além disso, os chineses ordenaram que pelo menos uma das pirâmides, a chamada Pirâmide Branca, fosse coberta por árvores para que se integrasse à paisagem como uma colina comum. Seja como for, a China possui inúmeras pirâmides, e até mesmo uma versão do seu próprio Vale dos Reis na região de Xi'an. Há entre 70 e 100 túmulos nessa área, muitos deles em formato de pirâmide, alguns com a ponta para cima, como a Grande Pirâmide, e outros truncados no topo. Assim como no Egito, as pirâmides chinesas eram túmulos para reis, e assim como no Egito, estavam alinhadas astronomicamente. Embora algumas sejam consideradas tão antigas quanto as pirâmides egípcias da Quinta Dinastia, a maioria provavelmente data do primeiro milênio. Elas têm sido alvo de todo tipo de especulação, é claro, e alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem que foram construídas pela mesma civilização misteriosa responsável pela construção de pirâmides em todo o mundo, das Américas à Ásia e em todos os lugares intermediários. Embora essa teoria possa parecer rebuscada, consideramos necessário reconhecer que há estudiosos que afirmam ter havido comunicação entre o Antigo Egito e a Antiga China, e que uma cultura pode ter influenciado a outra, ou, inversamente, que ambas derivam da mesma cultura primordial. Isso geralmente se baseia em semelhanças na arquitetura, no simbolismo religioso ou de outra natureza, e até mesmo na linguística. O que estamos analisando aqui é um tópico de certa controvérsia nos círculos científicos, o debate entre difusionismo e inventividade independente. Basicamente, a ciência tradicional apoia a posição inventiva independente, que afirma que houve pouco ou nenhum contato entre culturas antigas em regiões geograficamente distantes, e que qualquer semelhança entre uma cultura e outra é resultado de invenção independente. Em outras palavras, se tanto os astecas quanto os egípcios construíram pirâmides, isso foi resultado de cada cultura ter chegado a esse projeto arquitetônico, independentemente da outra. Não houve fertilização cruzada ou contaminação cruzada entre o México e o Egito. Os difusionistas, contudo, propõem que houve viagens, particularmente marítimas, entre as Américas e a África, as Américas e a Europa, e as Américas e a Ásia antes de Colombo descobrir a América.
Eles apontam para uma série de anomalias no registro arqueológico para sustentar essa proposta, e, mais recentemente, pesquisas em genética e outras ciências têm sido citadas como evidência de pelo menos algum grau de difusão. Cientistas e céticos geralmente ridicularizam o difusionismo, alegando a falta de provas concretas de contato entre os continentes. Ironicamente, talvez seja a natureza da ciência moderna, a crescente especialização que separa arqueólogos de geneticistas, astrônomos de biólogos, físicos de linguistas, etc., que tende a apoiar a ideia de inventividade independente, já que cada especialista vive e trabalha em relativo isolamento dos demais, contribuindo assim para uma mentalidade de invencionismo independente. Houve, no entanto, exceções à regra. O tibetólogo alemão Siegbert Hummel, 1908-21, foi autor de inúmeros livros e centenas de artigos revisados, por pares sobre a Eurásia e as semelhanças entre a iconografia chinesa e tibetana, por um lado, e os motivos egípcios, por outro. Apenas um de seus livros foi traduzido para o inglês, Onjanjong, um tratado sobre a língua de um misterioso reino a oeste do Tibete, que se acredita ter sido a origem da religião Ban, mas alguns de seus artigos mais importantes sobre a difusão egípcio-asiática foram publicados em italiano sob o título Trace de Egito e Eurásia, Vestígios Egípcios na Eurásia, por Guido Vogliotti. Nesta coletânea, as ideias de Hummel sobre a disseminação de ideias religiosas e iconografia egípcia são detalhadas, juntamente com ilustrações comparativas, não apenas de imagens, mas também de plantas de templos, etc. Siegbert Hummel passou os anos da guerra em Leipzig e Dresden como pastor luterano, enquanto estudava línguas asiáticas e egiptologia em Munique, Rostock e Tübingen. De 1907 a 1955, foi curador da coleção asiática do Museu Etnográfico de Leipzig, cargo que deixou para se tornar pastor de uma igreja luterana na cidade fronteiriça germano-checa de Vogtland. A partir de então, até a década de 1990, continuou a contribuir para a literatura sobre sinologia e tibetologia, publicando centenas de artigos, principalmente sobre o Tibete. Um de seus projetos foi a comparação da escrita Naxi usada por um povo chinês. Minoria nas encostas do Himalaia para o Egito. Alguns dos ideogramas Naxi são notavelmente semelhantes aos egípcios, tanto em design quanto em significado, embora não na pronúncia, mas a beleza dos ideogramas reside no fato de não possuírem um componente fonético intrínseco, razão pela qual um falante de mandarim pronunciará um caractere chinês de forma diferente de um falante de cantonês, embora o significado seja o mesmo. Outro artigo da coleção é o mito de Osíris em Tibete. O mito de Osíris no Tibete? Uma tentativa de demonstrar que, ainda mais do que ideogramas ou iconografia, a narrativa egípcia também foi importada para o Himalaia. Embora seja sempre interessante observar semelhanças na arquitetura ou iconografia entre culturas, é mais convincente quando se descobrem ideias que parecem refletir uma compreensão comum. O fato de as pirâmides egípcias e as pirâmides chinesas terem sido usadas como túmulos para reis sublinha uma semelhança essencial que merece investigação mais aprofundada. Se essas duas culturas também tiverem outras ideias em comum, podemos especular sobre uma origem comum. Rastrear o possível caminho da difusão é uma forma de determinar como e quando uma cultura influenciou a outra. Se for possível demonstrar que duas culturas desenvolveram ideias semelhantes aproximadamente ao mesmo tempo, no entanto, a difusão pode ser menos provável e teremos que olhar para regiões mais distantes. Uma dessas tentativas de demonstrar a difusão de conteúdo cultural entre continentes é o trabalho de Stephen Oppenheimer, cuja obra acadêmica Éden no Oriente é corroborada por seu próprio trabalho sobre a distribuição de fatores genéticos relacionados a várias formas de doenças tropicais. Oppenheimer descobriu que, quando havia uma diferença na suscetibilidade genética a doenças, havia uma diferença correspondente a alguns mitos religiosos ou históricos essenciais. Seu trabalho em imunologia no Sudeste Asiático, em particular na Indonésia e no Pacífico Sul, o levou à descoberta de que mesmo clãs que compartilhavam a mesma ilha podiam ter perfis genéticos diferentes, e que essa diferença era acompanhada por diferentes mitos da criação ou do dilúvio. Foi essa descoberta surpreendente que o levou a empreender o tipo de pesquisa sobre culturas antigas, que já esperamos encontrar em von Daniken, Robert Bauval e Herta von Dechend, com a exceção de que Oppenheimer é médico e especialista em sua área, tendo passado um tempo considerável em campo e formulado suas teorias por meio da exposição em loco a diversas culturas. Ao rastrear o percurso dos perfis genéticos do Pacífico Sul até a Europa, ele conseguiu demonstrar que a civilização original, a civilização primordial que às vezes é identificada ou confundida com as histórias de Atlântida ou Lemúria, estava localizada no que os geólogos chamam de Sundalândia, aquela área, agora em grande parte submersa, que se estende do Sudeste Asiático continental até o arquipélago indonésio e além. Os mitos do Grande Dilúvio, que muitos estudiosos modernos tendem a ver como histórias não relacionadas de diferentes inundações ocorridas em diferentes épocas em todo o mundo, são mostrados por Oppenheimer como apresentando um certo grau de consistência entre si e representando a memória de uma inundação massiva que dizimou a civilização da Sundalândia, mesmo enquanto os sobreviventes seguiam de barco para a África, Índia e Oriente Médio, levando consigo os rudimentos de sua cultura submersa. Toby Wilkinson, um egiptólogo que realizou diversas expedições ao deserto egípcio a leste do Nilo para examinar petróglifos antigos, chegou à conclusão de que o conceito religioso egípcio de um barco transportando os deuses para o submundo teve sua origem com o povo que criou os petróglifos.
Em um livro publicado em 2013, ele propôs que existiu uma raça humana que evoluiu para o que conhecemos hoje como a civilização egípcia antiga, e que seus conceitos religiosos formaram a base da religião egípcia, em vez das teorias dos antigos astronautas que ele rejeita, as quais implicam que algum tipo de civilização extraterrestre deu origem às pirâmides, bem como aos conceitos cosmológicos e mitológicos que as cercam. Como exemplo representativo, ele analisa os muitos petróglifos de barcos descobertos no deserto oriental como artefatos religiosos que fazem referência ao submundo. Suas gravuras rupestres retratam navios com remos de design notavelmente semelhante aos encontrados em papiros egípcios e outras obras de arte dos períodos dinásticos, levando Wilkinson a acreditar que foram as ideias religiosas dos povos do deserto oriental que contribuíram para os costumes e crenças funerárias de seus descendentes, e que essas ideias não vieram de outro lugar. Em outras palavras, ele presume que a arte rupestre tinha uma função religiosa distinta de qualquer propósito secular, como um registro histórico. No entanto, se a tese de Oppenheimer em Eden estiver correta, esses petróglifos poderiam se referir igualmente a barcos reais, transportando pessoas de uma civilização submersa, uma civilização agora no submundo, literalmente. Não há necessidade de interpretar os petróglifos egípcios como iconografia religiosa, como faz Wilkinson, para sermos mais precisos. Não há razão para interpretá-los como meramente religiosos. Nossa intenção tem sido desde o início dissolver as fronteiras arcaicas e dualistas que separam a experiência e a expressão religiosa dos relatos históricos. E se os petróglifos representarem um empreendimento espiritual com raízes em um evento real, que, aliás, é o que temos afirmado desde o princípio? Outro cientista, com doutorado em Geologia e Geofísica pela Universidade de Yale, apresentou mais evidências de que a cultura da construção de pirâmides teve suas raízes no Sudeste Asiático e se espalhou de lá para outras partes do mundo, incluindo a África, as Américas e outras regiões da Ásia. Bointuvat, em um livro publicado no mesmo ano que o de Wilkinson, Robert Mel chegou a admitir que as ideias básicas de teóricos como Robert Bauval, Graham Hancock e Adrian Gilbert sobre a orientação astronômica das pirâmides têm mérito, mesmo que haja espaço para contestar suas medições em certos pontos. Mais do que isso, porém, Schock demonstra que há evidências suficientes que ligam a cultura mesoamericana à cultura indiana e possivelmente à cultura do Sudeste Asiático para justificar uma nova análise da história da humanidade. Observadores casuais frequentemente comentam a semelhança impressionante que existe entre as formas arquitetônicas encontradas nas ruínas maias, por exemplo, e aquelas encontradas na Índia e em culturas de influência indiana no Sudeste Asiático, como as encontradas na Indonésia e na antiga Indochina. Schock argumenta que os povos da sonda migraram do Sudeste Asiático em algum momento entre Sesemo e Quarta-Mila C, rumando para noroeste para criar as culturas das pirâmides da Suméria, Mesopotâmia e Egito, e para leste possivelmente até a costa do Peru. A circunstância que precipitou essa migração foi um grande dilúvio, no entanto, ele também propõe que um evento cósmico esteja envolvido e possivelmente foi responsável pelo próprio dilúvio. Podemos nos lembrar do capítulo sobre o México, onde os astecas relataram que a origem de sua cultura era uma terra cercada por água, de onde chegaram ao México de barco. Muitos acadêmicos tentaram localizar essa terra ao norte do México, em algum lugar no sudoeste dos Estados Unidos, talvez no meio de um lago. No entanto, se pudermos considerar a ideia de Schock e a tese de Oppenheimer, de que houve um verdadeiro grande dilúvio que dizimou a civilização de Sundaland, então as lendas astecas tornam-se mais do que mitos e aproximam-se de um relato histórico. Os mitos explicam o mundo como era e como se tornou o que é, assim, num sentido muito real e concreto. Os mitos contam a história. Quais são, então, as implicações disso tudo no que diz respeito à consciência? E finalmente, como tudo isso impacta a nossa compreensão do fenômeno? Venha voar comigo, pois no taoísmo, como em todas as outras convenções religiosas, o que o meditador experimenta e descreve como uma ascensão interior é uma reversão dos processos daquilo que o mundo exterior vê como criação cósmica. O adepto retorna pessoalmente à fonte das coisas. O voo estático é provavelmente uma das formas mais antigas de misticismo e até mesmo de religião. O que conhecemos como xamanismo, uma forma antiga de contato espiritual, é frequentemente associada a ideias de voo para as estrelas. Esse tipo de voo é realizado por meio de rituais e manipulação sensorial, o uso de tambores, trompas, plantas ou fungos alucinógenos e outras tecnologias para retirar os sentidos do mundo mensurável e observável e levá-los a um mundo interior de visões. As impressões e informações coletadas durante a experiência do voo estático eram então aplicadas no mundo real para a cura, previsões e outros fins. Um aspecto essencial de muitas práticas xamânicas é a experiência da morte e do renascimento. Assim como no Antigo Egito, a morte e o renascimento estão ligados ao voo para as estrelas. Isso é ainda reforçado pelo conceito de um eixo do mundo, um eixo que atravessa a Terra e se estende diretamente até o céu. Os xamãs eram conhecidos por escalar árvores ou postes, especialmente projetados para entrar em contato com seres celestiais ou para adentrar os reinos celestiais. Na China, o xamã era conhecido como Wu, indicando uma pessoa capaz de contatar os poderes celestiais, e ocupava um lugar especial na sociedade chinesa neolítica e posterior. Fato. Argumenta-se que os primeiros líderes chineses também eram xamãs, que o poder político emanava do poder celestial. Exupu, os alinhamentos astronômicos de antigos complexos funerários e templos chineses que datam do período neolítico são mais uma prova dessa relação entre autoridade política e contato celestial. Essa associação entre as estrelas, os xamãs e o Estado persistiu por séculos, durante as dinastias Shang e Zhou, ou seja, de cerca de 1560 a 146.
Até aproximadamente 200 AC, os Wu tinham muitas características em comum com outros tipos de xamãs, como a capacidade de prever o futuro e a cura de doenças, doentes e com conhecimento de astronomia e astrologia. Os métodos variavam, mas geralmente incluíam entrar em estado de transe através do uso de tambores e formas específicas de dança. O fato de os chineses do período neolítico compartilharem muitas das mesmas crenças das gerações posteriores, até os dias atuais, pode ser constatado nos sítios funerários e áreas de templos que refletem a topologia quadrada e circular do cosmos, familiar a qualquer pessoa que tenha estudado a religião chinesa. Nesse sistema cosmológico, o quadrado representa a Terra e o círculo representa o céu. A união harmoniosa entre a terra e o céu é a marca registrada da religião estatal chinesa, bem como das práticas místicas. A terra é representada no sistema de adivinhação conhecido como I Ching pelo trigrama da terra, composto por 3 linhas yin, ou linhas quebradas. O céu é representado pelo trigrama do céu, composto por 3 linhas yang, ou linhas sólidas. Essas formas são encontradas em vários sítios de Hongshan, incluindo Niueliang, no extremo nordeste da China, na Mongólia Interior. Na China, as práticas xamânicas primitivas tornaram-se mais sofisticadas em formas taoístas de meditação e alquimia, mas não perderam sua essência. A ênfase taoísta no retorno às origens, na conquista da morte e na ascensão às estrelas é indicativa dos temas da religião primordial, a qual nos referimos. Por que o retorno às origens está associado ao voo celestial e à imortalidade em tradições tão diversas quanto a alquimia europeia, o tantra indiano e o taoísmo chinês? Não parece haver nenhuma razão lógica, baseada em observações da natureza, por exemplo, para que isso aconteça. No entanto, encontramos em diversas culturas ao redor do mundo esse tema insistente de que o voo celestial está conectado à imortalidade. Se um retorno às origens pode ser interpretado como um retorno às origens humanas, então estamos de volta ao território do Gênesis e a epopeia da criação sumério-babilônica. Aqui, tratamos as origens dos seres humanos como resultado da manipulação da matéria por outras forças. Esta parece ser a associação lógica entre o voo celestial e o retorno às origens, pois essas outras forças, segundo essa teoria, seriam os deuses alienígenas cuja presença deu origem a noções sobre religião, poderes sobrenaturais, criação, etc. E a associação dessas ideias com a imortalidade revela o ímpeto em direção à espiritualidade que está na base do anseio humano. Em vez de algum defeito irracional na consciência humana, a religião torna-se uma reação lógica a eventos reais em uma pré-história remota. Podemos adotar uma abordagem puramente literal. Podemos afirmar com os echarias Sitchin e outros teóricos dos antigos astronautas, que houve de fato extraterrestres visitando a Terra e criando deliberadamente os seres humanos como uma espécie de raça escrava. Ou podemos adotar uma abordagem mais transcendental e dizer que nossas crenças e anseios são evidências de nossas origens extraterrestres por meio da panspermia ou algum outro tipo de semeadura, deste planeta Terra com formas de vida de outros lugares. Não podemos, contudo, chegar a conclusões baseadas em uma análise de dados que ignore a natureza muito real e persistente do fenômeno em avistamentos e experiências. Portanto, nossa tese se inclina mais para Sitchin do que para uma explicação puramente acidental, se não transcendental, sem abraçar completamente as teorias de Sitchin ou abandonar as ideias de panspermia direcionada, por exemplo. De qualquer forma, a religião e o mito guardam pistas para o mistério da vida humana e atuam como recipientes de soluções potenciais para algumas das questões mais antigas da humanidade sobre propósito, significado e sobrevivência. Além disso, se considerarmos os mitos sobre origens, voo e imortalidade como evidência de eventos ou circunstâncias reais, devemos também abordar as histórias persistentes de uma revolta celestial e um conflito que envolve seres não humanos e uma luta que ocorre fora do nosso mundo, mas que tem consequências diretas para o nosso. O conflito entre Tiamat e Marduk encontra ecos em outras culturas e tradições que podem ter uma causa inicial, e esse conflito primordial ressurge de uma forma ou de outra em algumas das lutas mais emblemáticas da história da humanidade, à medida que reencenamos esse trauma original, como criminosos reincidentes compelidos a revisitar os abusos sofridos na infância nos crimes que cometem na vida adulta. A história do taoísmo geralmente começa com a história de Lao Tse, que viveu no século Joá da C, e é considerado o autor do Tao Te Ching, o texto clássico do taoísmo, e aos temas básicos da filosofia do por volta de 1100 AC, talvez como um desdobramento da adivinhação com ossos oraculares da dinastia Sheng, embora não seja um texto taoísta propriamente dito, geralmente associado ao taoísmo e aos temas básicos da filosofia taoísta. Muitas pessoas conhecem conceitos como Yin e Yang, os princípios feminino e masculino que regem a existência. Também podem conhecer os hexagramas do Jing e o sistema de adivinhação a eles associado. Há, porém, muito mais na filosofia chinesa, e especialmente no taoísmo. Este não é o lugar para aprofundar esse tema. Descrição detalhada dos rituais e crenças taoístas. Para isso, o leitor é direcionado às fontes indicadas na bibliografia. Focaremos em alguns elementos relevantes para o nosso projeto. As culturas da China do período neolítico apresentam diversas características em comum com suas contrapartes egípcias e mesopotâmicas. A cultura Hongshan, do norte da China e da Mongólia Interior, demonstra que monumentos alinhados astronomicamente, incluindo pirâmides, já eram conhecidos na Ásia por volta de 30 e 50 AC, se não antes. Embora um grande número de tumbas, incluindo uma pirâmide, tenha sido descoberto no sítio arqueológico de Niueliang na década de 1990, uma grande área de templo, localizada no subsolo, também foi desenterrada. Nesse espaço, conhecido pelos arqueólogos como Templo da Deusa, foram encontradas diversas estátuas de tamanho enorme. Em um dos casos, foi descoberta uma estátua 3 vezes mais alta que um ser humano médio, além de esculturas de cabeças humanas em tamanho natural. O fado com cerca
Uma dessas cabeças é frequentemente mencionada na literatura como sendo de uma deusa, embora não haja nenhum escrito antigo encontrado no templo que corrobore essa teoria. Essa cabeça em particular tem olhos feitos de jade verde. Já se sabe que o jade era trabalhado em joias com significado sagrado desde o período neolítico. As imagens esculpidas em jade incluem dragões, e os peculiares desenhos de formação de nuvens que se tornariam famosos na arte chinesa posterior, especificamente relacionados a consistência taoísta de poderes e influências de outro mundo. Isso demonstra uma continuidade constante no design artístico e religioso desde o período neolítico até pelo menos a dinastia Ming e além, tornando a cultura chinesa tão consistente quanto ou até mais que egípcia. Além disso, não havia uma língua comum que unisse toda a China, desde a fronteira nordeste, onde se encontrava a cultura Nüeliang, até Xi'an, onde está localizado o famoso túmulo do guerreiro de terracota, e o vasto Vale dos Reis nos arredores de Xi'an, onde se encontram mais de 100 túmulos e pirâmides, o que demonstra a força de ideias culturais e espirituais que transcendiam a diversidade étnica e linguística. E os túmulos em Nüeliang, por exemplo, estão alinhados ao longo do eixo norte-sul, assim como as pirâmides e mastabas no Egito. Essa orientação para o norte seria ainda mais refinada na religião taoísta milênios depois. Uma das divindades taoístas mais populares é Donghu, a mãe da carruagem, uma referência à ursa maior. Ela é a consorte de Shangdi, o primordial, imperador, e ambos são frequentemente venerados juntos em templos taoístas. A Ursa Maior, as estrelas circumpolares do céu do norte, é chamada por vários nomes na China, de Balde do Norte a Ursa do Norte e Grande Carro. Cada uma das 7 estrelas recebe um nome e associações diferentes, uma prática seguida na Índia e em muitos outros países asiáticos que consideram as 7 estrelas da Ursa Maior como 7 deuses. Embora as pirâmides da China e do Egito estivessem alinhadas com a estrela polar e associadas às 7 estrelas da Ursa Maior, ambas as culturas possuíam extensos rituais relacionados à morte, ressurreição e mortalidade que acompanhavam essa orientação astronômica. Em outras palavras, tratava-se de um processo ativo de transformação e ascensão celestial, e não meramente uma genuflexão na direção de um possível prometido local de renascimento. Entre os egípcios, esse processo envolvia uma hierarquia sacerdotal que cuidava do faraó morto e o auxiliava em sua ascensão ao céu imortal. Entre os chineses, esse processo tornou-se mais articulado, possivelmente devido à residência da antiga cultura chinesa e sua sobrevivência contínua por mais de 5.000 anos, de modo que o indivíduo, ainda vivo, pudesse seguir o mesmo caminho do faraó que precisava morrer para que a travessia pudesse ser iniciada. Esse processo era conhecido como o Passo das Estrelas, e utiliza a dança xamânica conhecida como passe. Diu, viagens espaciais eram comuns na China antiga. Edward A. Schaffer, os antigos xamãs chineses, contribuíram com essa prática arcana para gerações posteriores de magos taoístas. Consistia em pisar nas estrelas da Ursa Maior de uma maneira específica. Isso era feito por meio de um transe xamânico, ou, como em práticas posteriores, sobre um diagrama real das 7 estrelas da Ursa Maior, bordado em um tapete ou de alguma outra forma. O passo recebeu o nome do Grande Yu, o rei divino da lenda chinesa, cuja mãe o concebeu, após ver uma estrela cadente na constelação de Órion. Mais uma vez, como vimos no Antigo Egito, temos uma associação entre a Ursa Maior e Órion. Segundo a lenda, o rei divino tinha um passo estranho e hesitante. Isso porque ele sacrificou parte de seu corpo físico para obter poderes sobrenaturais. Pisar na Ursa Maior era um elemento essencial de uma das antigas epopeias da criação chinesas. O método secreto de pisar na Ursa Maior permitiu ao Imperador Amarelo derrotar Xiu, um monstro marinho com chifres e 8 dedos. E 8 dedos de uma variedade de armas de metal. O nome Xiu deriva da palavra para réptil Shung, o que conecta ainda mais este mito do Egito e da Mesopotâmia. Ele era tanto um deus da chuva quanto o deus da guerra, e eventualmente deu seu nome a uma forma de arte marcial, Xin Yu Si. Este mito chinês tem semelhanças óbvias com mitos indianos e babilônicos. Vemos o mundo em desordem e a terra coberta de água. Um monstro temível preside sobre a água e a desordem. Ele é vencido por um deus que procede a colocar a terra em ordem. Assim, o monstro marinho foi derrotado usando uma tecnologia associada à Ursa Maior, uma tecnologia ensinada pela mulher mística dos 9 céus. Os 9 céus também se referem à Ursa Maior. Os astrólogos chineses acreditam que as 7 estrelas da Ursa Maior são acompanhadas por 2 estrelas invisíveis, Fu e Bi. A origem dessa crença é desconhecida. Pode haver alguma conexão com a ideia egípcia da Enéade, os 9 deuses que governam o panteão egípcio e que retornaram na América do século XX como alienígenas literais, a bordo de uma nave estelar, como veremos no livro 2. O norte é o lugar de origem, a área de mudança cíclica, onde se localiza um estágio embrionário e o processo de gestação. A direção é simbolizada pelo agente água, onde toda a vida começa. Super NCC e Sup, quando temos apenas informações escassas dos textos egípcios sobre a importância da Ursa Maior, especialmente na cerimônia da abertura da boca, os textos chineses nos fornecem um campo mais rico de associações. Como pode ser visto na citação acima, a Ursa Maior estava ligada à água e à origem da vida, o que enfatiza sua relação com as epopeias da criação de tantas culturas do mundo. Andar ao longo da Ursa Maior é o equivalente à viagem egípcia pelo submundo, com a exceção de que ocorre deliberadamente por pessoas vivas. O destino é o mesmo, a estrela polar, o lugar da imortalidade. A jornada é dividida em etapas, com divindades associadas a cada uma delas. Nesse aspecto, também se assemelha aos sistemas místicos judaicos de Merkava ou Ekalot. No caso chinês, há evidências de que se originou de práticas xamânicas envolvendo um voo estático.
É prematuro afirmar se o sistema judaico e egípcio também derivam de alguma forma de xamanismo. Existe muita controvérsia em torno do próprio xamanismo. Quais práticas podem ser consideradas xamânicas? Quais grupos étnicos são o local apropriado para o xamanismo em si? Não é o denominador comum, mas podemos sugerir que o voo estático é o elo comum de todas essas tecnologias. O fato de as estruturas físicas das pirâmides egípcias e chinesas e sua orientação ao longo do eixo norte-sul corroborarem ainda mais a compreensão comum da relação entre um sepultamento adequadamente organizado e a imortalidade parece óbvio. As práticas iniciáticas deram continuidade às práticas funerárias mais elaboradas. O período da dinastia Anashina e da dinastia Ptolomaica no Egito testemunhou o desenvolvimento de práticas místicas individuais que se baseavam nas práticas de morte e ressurreição do Estado. O gnosticismo greco-romano, o mitraísmo e a alquimia se desenvolveram no século e no século mediterrâneo. Na China, o taoísmo organizado teve início quando a escola Shantin do taoísmo foi formada no século XVII com suas sofisticadas formas de êxtase e práticas alquímicas. O Tantra já havia começado a se desenvolver seriamente na Índia e incorporado muitas das mesmas ideias sobre imortalidade, transformações alquímicas, a criação do mundo e uma forma de êxtase internalizado. O Ursa Maior também era um asterismo importante na Índia, e os 7 chakras, ou centros sutis do corpo humano, eram identificados com as 7 estrelas da Ursa. Tudo isso é mencionado para enfatizar, mais uma vez, a comunhão de ideias que transcendem as diferenças geográficas e étnicas. Esses são conceitos cruciais que envolvem a preocupação existencial mais premente da humanidade, a sobrevivência após a morte e seu corolário, as origens celestiais. E são interpretados da mesma maneira em todas as culturas. Na China, temos um conjunto adicional de pistas sobre como essa tecnologia funciona, e elas ilustram a relação da consciência com o processo ainda mais claramente do que os egípcios, devido à disponibilidade de material textual. No taoísmo, o mundo inferior e o palácio celestial são imagens espelhadas um do outro. Na verdade, são o mesmo lugar visto de perspectivas diferentes. É por isso que a morte é uma metáfora tão poderosa para a ascensão celestial. O mago taoísta nega seu corpo físico por meio do jejum e da meditação, retirando sua consciência do corpo e até mesmo, em alguns casos, visualizando os órgãos do seu corpo como externos a si mesmo. Isso lembra a experiência xamânica de ser eviscerado, e a lavagem e reinserção dos órgãos no corpo cria uma nova estrutura física mais adequada às exigências da ascensão celestial. No Ocidente, dizemos que, quando alguém morre, essa pessoa foi para o céu, mas não usamos esse termo literalmente. Aliás, muitas vezes nos esquecemos do porquê desse clichê persistir tanto. Tanto na antiga religião egípcia quanto nas práticas do xamanismo chinês, esse conceito é intencional, ainda que não literal. Em outras palavras, existe uma relação direta entre a morte e a ascensão celestial, embora a justaposição desses dois eventos seja na verdade contraintuitiva. Eles não fazem sentido quando considerados juntos, mas se fundiram tanto no uso comum que nem paramos para pensar nisso. Os sistemas chineses nos proporcionam uma compreensão maior dessa relação, enfatizando a ideia de imortalidade como algo a ser conquistado. Primeiramente, negando as tendências naturais do corpo para comer, beber, dormir e copular, em essência restringindo os movimentos e funções do corpo o máximo possível para entrar em um estado semelhante à morte, e em seguida movendo a consciência em direção ao polo celestial em uma série de meditações estruturadas em torno de cada uma das estrelas como portais que conduzem a um barro desenvolvimento. No Apostempo do Vazio, a Ursa Maior é a carruagem do imperador. Sima Qian, historiador chinês, falecido em 86 AC, existem várias abordagens para o ritmo do vazio, mas todas envolvem um foco nas estrelas da Ursa Maior. Uma abordagem envolve o adepto dormindo sobre um diagrama da Ursa Maior, e em seguida, experimentando a Ursa Maior como uma carruagem que transporta o Deus Supremo, daí para a Terra. Outra versão, mais complexa, envolve uma circunambulação das 9 estrelas da Ursa Maior, as 7 visíveis e as 2 invisíveis em sentido anti-horário, seguida de um pisar em cada estrela individualmente, utilizando o passo de Yu, de modo que em nenhum momento ambos os pés toquem a estrela ao mesmo tempo. Em seguida, há um pisar reverso das estrelas, levando a uma circunambulação em sentido horário do asterismo, e depois outro pisar das estrelas, desta vez com ambos os pés pousando-se até o início do ritual. Esse processo começa com a visualização da Ursa Maior e de todas as divindades que residem em cada estrela. Outra versão consiste no uso, pelo adepto, de um pedaço de seda bordado com a Ursa Maior, seda essa que deve ser mantida trancada e fora da vista dos profanos até o início do ritual. Nesse momento, o adepto é vestido com as estrelas da Ursa Maior. A Ursa Maior ascende aos céus para entrar na constelação, saudando as divindades individuais em cada estrela, mas aproximando-se da Ursa Maior primeiro pelo seu lado escuro. Estas e muitas outras versões tratam do ato de caminhar ou percorrer cada estrela individual da Ursa Maior, cada uma com suas qualidades, atributos, divindades, etc. específicos, e em todos os casos a imagem predominante é a de um ser humano, ascendendo ao espaço a partir da Terra e passando pelos 7 ou 9 portões que guardam a entrada para a estrela polar, a fonte da imortalidade. Percorrer a rede celestial é a essência do voo para os céus, o espírito do ritmo da Terra e a verdade de todos os movimentos da humanidade. A declaração acima de um dos textos litúrgicos do taoísmo Shanqin explicita o significado da prática em termos inequívocos, embora geralmente seja interpretado em um sentido amplamente metafórico, em vez de uma declaração literal de fato. Todos os movimentos da humanidade, o voo para os céus, poderia haver algo mais específico do que isso?
O adepto taoísta não era meramente um indivíduo solitário buscando percorrer o vazio para sua própria gratificação ou iluminação, mas sim a vanguarda do restante da raça humana em sua aspiração astral. Assim como encontramos nos textos das pirâmides egípcias e no livro da Saída para o Dia, bem como nas técnicas do misticismo judaico, cada uma das etapas ao longo dessa jornada celestial é marcada por uma divindade específica, sem aí outras associações. É a passagem da alma por diversas condições, cada uma mais rarefeita que a anterior. O taoísmo Shantin, contudo, é ainda mais específico quanto à natureza de cada uma dessas etapas, e chega a revelar a existência de uma antimatéria característica dessa viagem espacial. Para os adeptos taoístas, as 7 estrelas da Ursa Maior refletem sim 7 estrelas escuras invisíveis a olho nu, mas que podem ser vistas pelo adepto durante sua jornada. Essas estrelas escuras são silenciosas, mas sua presença é essencial para a rede celestial que o adepto percorre a caminho da estrela polar. Essas estrelas escuras não são as mesmas que as duas companheiras invisíveis da Ursa Maior, Fu e Bi, que completam o número total de estrelas da Ursa Maior, chegando às 9 mencionadas anteriormente. Embora Fu e Bi sejam invisíveis, são tangíveis, simplesmente não são vistas. As 7 ou 9. Estrelas escuras, no entanto, são invisíveis e intangíveis. Podem ser sentidas e vistas pelo adepto, mas somente após progresso durante a ascensão celestial. É quase fácil demais traçar paralelos entre as estrelas escuras da astronomia chinesa e a matéria escura dos físicos. No exemplo chinês, porém, as estrelas escuras são locais específicos, imagens espelhadas de estrelas reais, e de fato antecipam teorias modernas sobre antimatéria. Contudo, no final de 2007, foi apresentada uma teoria de que as primeiras estrelas do universo eram, na verdade, estrelas escuras. Supsi Sups, a professora Catherine Fries, da Universidade de Michigan, propôs que essas primeiras estrelas foram alimentadas por matéria escura, que é a matéria predominante do universo, compreendendo cerca de 85% do total. Em algumas versões do sistema cosmológico chinês, todos os planetas e estrelas têm contrapartes escuras, o que pode ser uma forma de propor um anti-universo, uma construção, até agora apenas, teórica na qual cada partícula tem seu oposto, um universo que existe na fronteira do nosso. Essa teoria afirma que no Big Bang, quantidades iguais de matéria e antimatéria teriam sido criadas, embora praticamente nenhuma antimatéria tenha sido detectada até o momento. No entanto, o contato entre uma partícula de matéria e sua partícula oposta de antimatéria ainda geraria energia, pois a massa de cada partícula seria a mesma, mesmo que suas propriedades elétricas, por exemplo, fossem diferentes, resultando em aniquilação mútua. A matéria escura, por outro lado, compõe cerca de 20% do universo. É matéria, e não antimatéria, que não emite luz, razão pela qual não pode ser vista. Muito provavelmente, o conceito chinês de estrelas escuras pode ser interpretado como uma representação da matéria escura. Será que esse conceito foi desenvolvido pelos chineses puramente por meio da imaginação ou especulação? Ele foi apresentado como um fato discernível apenas por aqueles que avançaram o suficiente em um caminho de iniciação para serem capazes de detectá-lo independentemente. Os astrólogos chineses consideram a presença de estrelas escuras em seus horóscopos e, como vimos, os sábios taoístas insistem na presença de 12 estrelas escuras na constelação que chamamos de Ursa Maior. Disse que os Dogon na África sabem que Sirius, a estrela do cão, tão importante para a religião egípcia, é uma estrela binária, embora sua contraparte não seja visível a olho nu. Há muita controvérsia sobre se os Dogon chegaram a esse conhecimento de forma independente, por meio da transmissão de informações de alguma outra fonte antiga ou por contato com europeus. Astrônomos, contudo, a crença chinesa em estrelas escuras é comprovadamente antiga e não poderia ter sido adquirida por meio do contato com astrônomos ocidentais. Teriam eles simplesmente imaginado a existência de estrelas escuras, de matéria invisível, de uma rede de mecanismos celestes da qual a humanidade descendeu. Em algum momento, a pergunta que se impõe é: uma obra da imaginação pode ser considerada verdadeira? É possível imaginar o real? Naturalmente, os cientistas têm empregado a imaginação e até mesmo os sonhos como ferramentas auxiliares em sua busca pelo conhecimento. Niels Bohr e Wolfgang Pauli vêm imediatamente à mente, como veremos no livro 3. Saltos de imaginação levaram a descobertas em todas as disciplinas, da física, a química e a biologia. No entanto, o papel da imaginação no desenvolvimento do conhecimento científico é considerado uma espécie de acidente, e a própria consciência é vista como algo que desafia o estudo científico. Os chineses, porém, fizeram do uso disciplinado da consciência um elemento essencial de sua abordagem mística da realidade. A imaginação, os sonhos, as visões e os insights repentinos podem ser tanto produtos de uma prática sistemática que envolve a mente, quanto impedimentos não planejados do pensamento e da racionalização, acidentes da química corporal ou falhas neurológicas. O ritmo das estrelas é um sistema. É um método que é ensinado, aprendido e colocado em prática, e tem sido assim há mais de 1000 anos. Na medida em que pode haver uma ciência da coincidência ou da sincronicidade, um plano para adquirir conhecimento além do âmbito da memorização mecânica, que era uma característica tão marcante da classe, mandarim na China, as práticas de meditação taoísta forneciam essa estrutura. Ao voltar o foco da mente para dentro e se afastar o máximo possível do mundo externo e de suas mensagens sensoriais. Mensagens que são necessariamente reduzidas àquelas que os olhos e os ouvidos podem perceber, o que significa níveis de vibração que ocupam apenas um pequeno fragmento de todo o espectro de luz e som. O adepto taoísta era capaz de ver conexões entre fenômenos que, de outra forma, passariam despercebidos.
Os xamãs neolíticos chineses, os Wukuns dos voos estáticos, seus transes e danças frenéticas tornaram-se reis e imperadores do país mais antigo da Terra. Eles formaram a ponte entre este mundo e o outro mundo, que possibilitou tanto o governo secular quanto o sagrado. Seria um grave erro supor que esse domínio foi resultado de vigaristas sofisticados enganando uma população crédula. Isso viria depois. No princípio, a sobrevivência estava em jogo. Primeiro, a sobrevivência da família, depois da comunidade, depois do reino. O papel do xamã era crucial para o bom funcionamento de uma sociedade que dependia tanto dos caprichos da natureza, da caça, das plantas, das estações do ano. O xamã compreendia a natureza de uma maneira que os outros não compreendiam, segundo seus próprios relatos, derivava da passagem para os céus. Repetidamente, somos forçados a confrontar o fato mais avassalador da experiência humana, que existe uma conexão sólida entre a humanidade e as estrelas. Não se trata de um mero anseio por um paraíso extraterrestre que imaginamos existir, apesar de todas as evidências apontarem o contrário, mas de uma memória tão profundamente enterrada na consciência humana que, sempre que algo inesperado acontece, algo fora do comum, sejam luzes no céu, gado mutilado ou sonhos tão realistas que são mais reais do que a própria vida desperta, associamos isso ao espaço, a seres extraterrestres, a deuses, anjos, demônios e gênios. Os magos taoístas fizeram, assim como os tantricas indianos, os alquimistas europeus, os feiticeiros, as bruxas e todos os praticantes exóticos da espiritualidade antinomiana, foi aceitar a hipótese extraterrestre como um fato consumado e partir daí. Como fazemos isso? Perguntavam. Como podemos viajar até as estrelas? Sabiam que a resposta estava dentro deles, em algum ponto de convergência entre o corpo e o não corpo. Instintivamente sabiam, milênios antes da descoberta do código genético, que carregavam dentro de si a resposta para esse dilema existencial. Escreviam sobre dualidade, e não dualidade, sobre o tão, sobre transcender o yin e o yang, o que significa transcender a terra e o céu, ambos. Escreviam sobre as origens da criação, as origens da humanidade, como algo derivado das estrelas. Escavaram câmaras elaboradas para seus mortos e para seus deuses, versões chinesas do túmulo de Osíris, alinhadas com as estrelas. Eles levaram o modelo egípcio um passo adiante, partindo da ideia de que os mortos viajam para os céus. Os sábios e xamãs chineses fizeram a pergunta óbvia, por que não os vivos também? E assim começou o desenvolvimento de uma tecnologia para viagens espaciais baseada na capacidade da consciência humana de realizar o trabalho pesado. E que ser a consciência? A consciência era o que nos tornava humanos, é o que nos diferenciava de tudo mais no planeta Terra. Portanto, a consciência era a conexão entre os seres humanos e suas origens celestiais. A consciência seria o veículo para a ascensão. Para controlar a consciência é preciso começar controlando a entrada sensorial. É necessário reduzir o ruído ao máximo para que apenas um sinal seja transmitido. Escuridão, silêncio, movimentos restritos, atenção à respiração, jejum, abstinência de contato sexual ou mesmo social. Os antigos cosmonautas estavam imitando as condições dos voos espaciais do século Gimituit. Era preciso escolher o momento certo, as condições atmosféricas adequadas e a orientação correta. O corpo não era o veículo, em vez disso, o corpo era a plataforma de lançamento. O que realizaria a viagem seria outra coisa. Os egípcios tinham uma concepção muito complexa do ser humano, como vimos no capítulo anterior. Eram concebidos como diferentes aspectos do ser humano, desde o corpo até o nome, a alma, o espírito, a essência combinada da alma e do espírito, etc. Embora todos esses aspectos estivessem presentes, exceto talvez o Aká, durante a vida de uma pessoa, e especialmente durante a vida do faraó, eles só se tornaram realmente importantes após a morte, quando encontraram o equilíbrio certo entre todos esses aspectos, garantiria a imortalidade. Pelo menos, é o que presumimos. Como a maior parte das inscrições hieroglíficas religiosas do Antigo ao Novo Império parece estar relacionada à morte e à mumificação, não há como saber se o sacerdócio realmente considerava outras ideias e se, de fato, praticava alguma forma de viagem às estrelas enquanto ainda vivo. Afinal, é razoável perguntar de onde vieram as informações nos textos das pirâmides e em outros documentos funerários, se não de uma ou mais pessoas vivas que já haviam feito a viagem. Se, como sugeriu Robert Temple, a origem dos construtores de pirâmides não se encontra no Egito, mas no noroeste da África, entre a cultura megalítica que ergueu círculos de pedra no Marrocos. 21, então, é possível que uma forma de xamanismo tenha sido praticada entre aqueles que eventualmente chegaram ao Egito e criaram ou contribuíram para a antiga civilização daquele país. Por outro lado, se pesquisadores como Robert Schoch e Stephen Oppenheimer estiverem corretos, então o conhecimento de astronomia, geometria sagrada e arquitetura orientada astralmente foi levado ao resto do mundo pelos refugiados da submersa Sundalândia, uma ciência que pode ter incluído o voo celestial xamânico. De qualquer forma, parece razoável supor que a especificidade dos detalhes relativos às viagens a outro mundo tenha sido derivada, pelo menos em parte, de viajantes que já haviam feito a viagem, seja fora do corpo, seja dentro do corpo. Teóricos dos antigos astronautas geralmente estejam prontos para atribuir visitas alienígenas como a origem de muitas práticas religiosas e esotéricas entre os antigos, o inverso que os seres humanos fizeram a viagem por conta própria. Geralmente não recebem muita atenção, mesmo que casos modernos de abdução alienígena proliferem na literatura. Qual é a diferença então entre um abduzido por alienígenas e um taoísta caminhando pelas estrelas? A diferença é de contexto, e não de distância. Em algum momento, um de nossos seguidores do culto da carga embarcou em um voo clandestino, talvez, e fez a viagem. Os requisitos básicos do voo celestial permanecem notavelmente semelhantes de cultura para cultura. A manipulação sensorial de algum tipo é essencial, seja através de tambores e cânticos,
sendo a repetição hipnótica e rítmica o denominador comum, seja através de meditação intensa que incorpora a retirada sensorial, ou mesmo através do uso de substâncias alucinógenas. O método envolve deslocar o senso de realidade, deste mundo, e direcionar o foco para outro lugar. A mente busca um ponto de fixação para sua atenção e, quando privada de um foco entre os estímulos sensoriais e a realidade desperta, encontrará um alvo mais distante. Ao fazer isso, começará a processar os dados recebidos e tentará incorporá-los ao que já sabe ou já experimentou. Aqueles que já vivenciaram a experiência, que entraram em transe xamânico ou tiveram suas mentes alteradas de alguma forma, sua química corporal modificada, seu sistema neurológico ajustado, relatarão no vocabulário disponível o que aconteceu, e aqueles que ainda não fizeram a viagem tentarão imitar o processo conforme o compreendem. Podemos usar a metáfora de um simulador de voo para entender o transe xamânico que está na raiz dos mistérios chineses e egípcios. Os rituais podem ter como objetivo instruir, treinar, em vez de realizar o aparentemente impossível, imortalidade, sobrevivência após a morte, voo celestial, etc. Se for esse o caso, qual o propósito do treinamento? Ao duplicar ao máximo o que o indivíduo vivenciou e aprendeu. Outros podem seguir o exemplo. O fato de termos religiões ligadas a OVNIs, hoje em dia, é uma prova desse fenômeno em ação. O indivíduo, vivenciando a experiência, torna-se um xamã, um sacerdote ou sacerdotisa dos deuses extraterrestres. Não se trata de um fenômeno novo, como temos nos esforçado para demonstrar. É um fenômeno antigo, tão antigo quanto o primeiro contato da humanidade com coisas que não são deste mundo, e como tal demonstra a validade do nosso argumento de que em essência toda religião é religião de OVNIs. Muito mais se torna mais fácil de entender. Tendemos a viver uma existência bifurcada, dividida entre quem somos como seres humanos e o mundo externo, o mundo real. Somos obrigados a pensar em nossa vida interior como irreal, nossos sonhos, nossas memórias, nossa imaginação, nossas emoções. O que é real é o que pode ser observado e medido. A vida é real e a morte também. Praticamente tudo mais está sujeito à interpretação. Muitos de nós já fomos acusados em algum momento de não termos controle sobre a realidade. A suposição é que a realidade é um objeto sólido e estável, sujeito a escapar por entre os dedos metafóricos de nossas mentes. Dizem-nos para não confiarmos em nossos pensamentos ou em nossas emoções. Em outras palavras, vivemos uma vida em constante luta e interação com essa substância absoluta que chamamos de realidade. Interagimos com a realidade através dos nossos sentidos, mas nos dizem que os nossos sentidos revelam uma versão subjetiva da realidade. O testemunho ocular, dizem-nos, é notoriamente pouco confiável. Por isso, inventamos máquinas mais confiáveis para medir e avaliar o real, e confiamos nessas máquinas, ignorando os nossos próprios sentidos. Isso significa que interagimos mais com as máquinas do que com a natureza ou com outros seres humanos, já que as máquinas estão sempre certas e o resto da criação não está exatamente errado, apenas incognoscível sem as máquinas. Sonhamos e ignoramos o conteúdo desses sonhos. Explicamos o fenômeno de sonhar usando todo tipo de racionalização mecanicista que se concentra na química cerebral, que pode ser medida, ou na psicologia, que é apenas outra forma de narrativa, outra maneira de sonhar acordado. Os sonhos nos mostram cenas da vida, mas não são reais. Os sonhos são irracionais, não fazem sentido quando estamos acordados, embora façam muito sentido enquanto dormimos e estamos imersos neles. Visto que, quando dormimos, deixamos de interagir conscientemente com o mundo ao nosso redor, com a realidade, tudo o que experimentamos deve ser irreal, irrelevante, uma espécie de estado psicótico temporário. A religião, portanto, enquadra-se na mesma categoria devido às histórias presentes em todos os textos religiosos que descrevem coisas que não são reais ou que são tão reais quanto sonhos, deuses, anjos, demônios, espíritos, seres imortais, vida após a morte, transcendência, imanência, ressurreição, apocalipse. Essa ladainha do irracional e do inexistente é frequentemente estendida para incluir extraterrestres, discos voadores, conspirações políticas, sociedades secretas, cultos satânicos, astronautas ancestrais. As máquinas que inventamos não conseguem medir ou registrar nada. A prática do xamanismo e das práticas místicas em geral é a única área onde a consciência é tudo o que importa, onde não existem máquinas mediadoras, exceto aquelas que já existem no cérebro humano e, por extensão, na mente humana. Como veremos com mais detalhes no livro 3, a maquinaria do sistema nervoso humano é tão intrincada e bem projetada que ainda não pode ser duplicada por computadores ou sistemas de inteligência artificial. Os estudos da consciência podem fornecer a chave para a compreensão do universo de maneiras que superam a tecnologia existente. Vários meios são propostos para entender como a consciência funciona, desde os microtúbulos no cérebro até os campos elétricos ao redor do corpo. Os especialistas em rituais e xamãs nunca se preocuparam muito com os detalhes técnicos do fenômeno, apenas com a metodologia. Em algum momento, talvez apenas 20 mil anos, os seres humanos formaram imagens em seus cérebros de coisas que ainda não existiam. Ferramentas, calendários, semeadura e colheita, astronomia, arquitetura. Eles fizeram o mundo real se adaptar ao seu mundo imaginário, o mundo de suas visões e sonhos. E uma vez que começaram, não conseguiram parar. Paralelamente a toda essa atividade, ocorria o transe do xamã. Não mudou, exceto por se tornar mais sofisticado em termos de diagramas complexos de ascensão e descida, nomes de portais, guardiões e espíritos do submundo. A tecnologia básica, no entanto, permaneceu a mesma. À medida que a fabricação de ferramentas se tornou mais avançada, o transe xamânico foi relegado a um segundo plano na experiência humana, à superstição, à credulidade e ao engano.
Porém, ele iniciou uma espécie de renascimento, atraindo a atenção tanto de acadêmicos quanto de buscadores da nova era. Mas na China antiga era chamado de Wu. O caractere para Wu ou xamã consiste em duas figuras humanas, uma de cada lado de uma figura central que geralmente é interpretada como trabalho, ou seja, gongo. No entanto, outras versões do caractere indicam que a figura do gongo pode representar algo mais, possivelmente um polo central ou eixo do mundo. Acredita-se que o caractere tenha evoluído de uma figura muito mais simples, a cruz potente, uma cruz de braços iguais, semelhante em design à cruz templária, que se diz representar um magu. De fato, algumas etimologias das palavras chinesas para xamã estão ligadas às de mago em línguas indo-europeias. É um tanto surpreendente encontrar a cruz templária em uso em peças de bronze chinesas datadas de meados do segundo milênio ACQ e destinada a ser uma referência à magia e ao xamanismo. O antigo caractere de bronze Paraú ou xamã, caractere da escrita de selo da dinastia Zhou Paraú. Observe os dois indivíduos em cada lado de um poste central ou eixo do mundo. Assim, o caractere ou ideograma chinês para xamã ilustra as práticas xamânicas, mostrando a importância do poste central que leva ao norte e os xamãs dançando ao seu redor. Pesquisas realizadas por estudiosos atualmente apoiam fortemente a visão de que o xamanismo chinês não se preocupava apenas com estados de transe, adivinhação e cura, mas também estava envolvido na criação ativa de uma conexão entre o céu e a terra já no período neolítico. O design e a orientação das estruturas encontradas em Liueliang refletem essa conexão e também corroboram a ideia de que os xamãs constituíam a própria hierarquia política da antiga sociedade chinesa. Não faria sentido exercer controle social em nome das estrelas se não se compreendesse, naquela época remota, que a autoridade provinha do outro mundo, ou mundo duplo, e não de líderes humanos propriamente ditos, indicando, ou ao menos sugerindo, algum tipo de contato ancestral com o outro mundo. O xamã era o elo humano entre a terra e os céus numa época em que não se percebia diferença entre Estado e religião. A entrada no reino exaltado das estrelas era alcançada por meio de estados mentais alterados, consciente e cuidadosamente controlados. Não se tratava simplesmente de ligar, sintonizar e desligar, como dizia o mantra dos anos 60. Em vez disso, era uma manipulação deliberada do sistema neurológico e uma desorientação sensorial construída, de modo que a pessoa perdesse o contato consciente com este mundo e fosse lançada à deriva no outro. Esse alinhamento com as marcas celestes era essencial, uma espécie de cálculo estimado da alma, indicando que a viagem ocorreu tanto no espaço quanto no tempo, de acordo com um anjo terrestre celestial que foi decidido e calculado antecipadamente. De fato, é sabido entre os estudiosos do grego antigo que a palavra da qual deriva o inglês matemático é matemáticos, que significa astrólogo. Mesmo a palavra matesis, que geralmente é traduzida como aprendizado, também é usada para significar astrologia. Existe, portanto, uma tradição muito antiga que equipara a matemática e o aprendizado em geral com o conhecimento das estrelas. Das duas formas de adivinhação conhecidas pelos antigos chineses, uma, os ossos oraculares, era considerada a versão racional, em oposição ao transe xamânico, que era a forma mais caótica, e ainda usada hoje pelo Dalai Lama e seu oráculo estatal, um homem que passa por um transe intenso, e uma vez possuído, fala em uma língua inteligível apenas para o Dalai Lama. Os ossos oraculares são nossa evidência mais antiga de um sistema de escrita chinês, desenvolvido para prever o futuro. Assim, a escrita tinha um caráter místico e oculto na China antiga, assim como os hieróglifos no Egito antigo. Pode haver uma conexão entre a escrita, que é a comunicação à distância, tanto no tempo quanto no espaço, e o fenômeno. Para que o voo celestial do xamã fosse bem sucedido, a mesa quadrada da Terra precisava se encaixar perfeitamente com a mesa redonda dos céus. Os cálculos do nascer e do pôr dos fenômenos astrais eram fundamentais para os alinhamentos rituais e arquitetônicos chineses. Isso nos mostra que existe um propósito muito pragmático por trás da harmonia e do equilíbrio, características tão importantes da filosofia asiática. Sem essa harmonia e equilíbrio, o voo celestial não pode ser realizado e o foguete explode na plataforma de lançamento ou, na melhor das hipóteses, deixa o astronauta à deriva no vazio cósmico, sem como retornar à Terra. Contudo, apressamos a enfatizar mais uma vez que não há um propósito evolutivo óbvio em nada disso. E ainda assim, sistemas semelhantes podem ser encontrados em todo o mundo, desde o Neolítico até os dias atuais. Os primeiros escritos e obras de arte eram de natureza religiosa, mágica ou sobrenatural, e demonstram contato com forças, raças ou entidades que se originaram fora do contexto evolutivo aceito de humanos, evoluindo de outros primatas. Este é o fenômeno em sua manifestação mais antiga conhecida e impulsionou a civilização humana. O contexto chinês enfatiza o papel da mente humana e, especialmente, do sistema nervoso humano como a máquina a ser usada para efetuar esse contato. Trata-se de um contato deliberado, não uma experiência passiva, mas uma técnica cuidadosamente planejada para acender as estrelas. Não abrimos espaço para esse tipo de tecnologia ou máquina em nossos diálogos acadêmicos convencionais, porque qualquer coisa que remeta a uma obra da imaginação não é submetida aos mesmos padrões de realismo que as ferramentas criadas externamente pelo engenheiro e pelo cientista. No entanto, a máquina secreta do cérebro humano é um ponto de contato fundamental com as máquinas secretas que continuam a povoar nossos céus. O treinamento da mente humana nas tecnologias de ascensão celestial dos xamãs, dos Wu, dos místicos judeus e, muito provavelmente, dos sacerdotes egípcios provará ser um elemento essencial do tipo de viagem espacial que nos levará além do sistema solar e as estrelas. Os sistemas chineses esclarecem e expandem os sistemas egípcios. Trata-se de um diálogo entre xamãs que tem como cerne o próximo passo em nosso caminho evolutivo, que inclui o contato, deliberado, cauteloso e conscientemente controlado, com os deuses de nossa gênese alienígena.